Olá pessoal, bem-vindos, um prazer estarmos juntos uma vez mais para a gente começar um devocional de conexão em português. A gente vem já algumas segundas-feiras começando esse novo formato e a ideia é estarmos estudando um pouco do que a gente tem pregado nos domingos aqui na nossa igreja. Para aqueles que estão chegando, a gente está em Charlotte, na Carolina do Norte, e a nossa igreja é Steel Creek Church of Charlotte, Ministério Latino. Nossos cultos são em espanhol, mas a gente tem um grupo de brasileiros. Então, a gente quer aproveitar esse tempo para poder repassar um pouco das mensagens, o que a gente compartilha no domingo, as pregações de domingo. E você é nosso convidado para estar aqui com a gente. A gente está estudando as 7 cartas do Apocalipse. E sei que talvez você está perguntando, e cadê o pastor Joel? Estou aqui, né? Mas a gente quer valorizar muito esse tempo da palavra, de estudar, e a gente quer enfocar muito mais no texto, que a gente está aqui fazendo live, ou mandando recados, coisas assim. Então, as atividades pouco a pouco estão voltando na nossa congregação, a gente já tem muita coisa presencial, já tem acontecido aconselhamentos, algumas reuniões, então... mas nós queremos manter pelo menos 2 vezes por semana. Vamos ter na segunda-feira esse devocional aqui em português e nas quartas-feiras a gente vai ter um outro devocional em espanhol, ok? A semana passada não foi possível a gente compartilhar sobre Esmirna, que é uma das igrejas que a gente está estudando, então a gente vai aproveitar o tempo hoje para tentar ver 2 cartas, então talvez vai ser um pouco mais longo o nosso devocional hoje, mas creio que vale a pena você aproveitar esse tempo juntos para a gente estudar essa carta. Só queria lembrar algumas coisas que a gente já tem conversado. A gente está falando das 7 cartas do Apocalipse, foram cartas que Deus enviou e cartas que Jesus Cristo falou diretamente a João. Não? O João estava aí, como você vê no mapa, estava aqui na ilha de Patmos, e estava como prisioneiro ou como exilado aí por causa da pregação do evangelho. Você pode ler isso de maneira mais clara. E a gente já estudou e já falou um pouco sobre a igreja de Éfeso, né? A gente estudou sobre essa igreja e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a igreja que era a igreja de Esmirna, ok? Outra coisa que queria lembrar também para vocês é que essa aparência de Jesus a gente vai ver se repetir muitas vezes em cada uma das cartas. Então, se você olhar o capítulo 1 e comparar com cada uma das cartas, a gente vai ver essas características de Jesus, como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, o primeiro e o último, o que tem espada afiada, os olhos como chama de fogo, pés como bronze reluzente, os 7 espíritos e 7 estrelas, o que tem a chave, testemunho fiel, ou seja, todas essas informações você vai encontrar sempre em cada uma das cartas. E a gente sabe que isso, de alguma maneira, a gente já viu no capítulo 1, ok? E vai se repetindo em cada uma dessas cartas. Isso é só para lembrar. E todas as cartas basicamente têm o mesmo formato, é uma saudação, um aspecto da igreja, uma realidade da igreja, uma avaliação da saúde espiritual de cada uma das igrejas e uma palavra de elogio, uma palavra de repreensão também, como palavra de exortação, promessas aos vitoriosos, e sempre lembrando que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. É como sempre lembrando e falando isso. Então, todas as cartas que a gente estudar, a gente vai estar observando essa realidade, ok? Eu queria abrir com esse texto de João, que é quando Jesus fala, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E observe que Jesus falava para os seus discípulos ainda quando estavam com ele. João registrou isso, é o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, que teve essa revelação do Apocalipse. E observe esse alerta do Senhor Jesus. Primeiro ele fala aos discípulos que ele estava ensinando muitas coisas, e se você ler o contexto do capítulo 16, são ensinos de Jesus, alerta de Jesus, e ele diz para que vocês tenham paz. Por quê? Porque nesse mundo, uma realidade é, vocês vão ter aflições, ok?
Mas diante das aflições, ou contudo, tenham ânimo. Por quê? Porque Jesus declara: eu venci o mundo. Ou seja, o que anima os discípulos de Jesus, o que anima os seguidores de Jesus, não é saber que a gente não vai ter problema nesse mundo, que não acontece nada. É saber que nós podemos confiar no Senhor e vamos ter paz e segurança, confiados em quê? Confiados que Ele já venceu o mundo por nós e que Ele nos dá a sua paz. Essa é a nossa confiança. Por que eu estou usando esse texto? Porque a carta que vai ser para Esmirna é uma carta muito interessante. A Esmirna era uma igreja que foi considerada como uma igreja sofredora. E por que Esmirna foi considerada igreja sofredora? Por causa das realidades que ela vivia, o lugar que ela estava, a condição que ela passava. Então, tem algumas coisas bem interessantes que eu queria pensar com vocês, ok? O primeiro, talvez, que creio que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essa realidade da igreja de Esmirna, é olhar a condição, né? A condição da cidade, e o nome da cidade, que talvez vai ajudar muito a entender o que estava passando com a igreja. A palavra Esmirna vem de mirra, que era uma erva amarga e que é comparada com, que é o nome da cidade, mas também comparada com a realidade da igreja, porque essa foi uma igreja, a igreja de Esmirna foi uma igreja que viveu debaixo de muita perseguição. Esmirna era uma cidade muito bonita, era uma cidade que era conhecida como o orgulho da Ásia, ou a coroa da Ásia, era super conhecida. Aqui na parte de baixo você está vendo como uma ilustração do que era a mirra, e você sabe que a mirra tinha algumas funções que eram utilizadas, entre outras coisas, para também tratar com... interessante isso, né? Mas era usada para tratar dos mortos, né? Das pessoas que eram embalsamadas, se utilizava a mirra também. E era conhecida como a cidade que tinha essa ressurreição, entre outras coisas que passava, ok? Aí você tem uma biblioteca, que era uma biblioteca muito conhecida na época, e tinha uma quantidade de livros, ou seja, era uma cidade que tinha uma forte influência no comércio, mas também cultural. Era uma cidade que era muito importante. Hoje a cidade de Esmirna é conhecida como Izmir, e ela está na Turquia, ok? E aí você tem uma ilustração para saber um pouquinho. Essa cidade tinha uma característica interessante, que foi que mais ou menos por volta do ano 25 depois de Cristo, Esmirna ganhou um destaque, né? Porque ela conseguiu construir um templo para o imperador. E muitas cidades, elas tentavam fazer isso. Muitas cidades queriam construir templos para adorar o imperador e honrar o imperador. E havia um culto ao imperador. E nesse momento era interessante porque as pessoas que cultuavam o imperador, elas tinham que declarar que o imperador era o Senhor, né? E aqueles que não faziam isso, claro, iam ser perseguidos. Então o que acontecia? Quando os cristãos declaravam que Jesus Cristo era Senhor e não César era Senhor, eles tinham um problema, né? E tinham um problema de perseguição, e passavam muitas coisas, aconteciam muitas coisas, e claro, muitos eram mortos por causa da sua confiança em Cristo Jesus e declarar que Jesus Cristo era o Senhor, que César não era o Senhor. Então, essa é a cidade de Esmirna, aí está a igreja, e a igreja vive dentro dessa realidade. Por exemplo, anos depois, existiu um homem chamado Policarpo, você tem a imagem dele aí, e Policarpo foi um desses cristãos que declarou sua confiança em Jesus Cristo, sua confiança em Deus, e foi morto por isso, né? Ele foi conhecido como o segundo mártir de Esmirna. E quando ele morreu, ele fez uma declaração muito importante. Ele disse, e quando tentavam que ele confessasse que César era Senhor, ele dizia, não, Jesus é o Senhor. Ele falou, mas você vai morrer se você não fizer isso. Ele falou, como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Né? Então,
essa era a realidade em Esmirna, e esse era o contexto social em que estava a igreja. Então, observe que na carta que Jesus vai enviar a essa igreja, ele fala algo interessante. A gente vai começar a olhar primeiro o elogio que ele faz a essa igreja. Observe: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui existem algumas expressões bem fortes para a gente pensar nesse texto. E a primeira que eu quero chamar a sua atenção é quando o próprio Jesus ele se apresenta, ou ele se define como o primeiro e o último. E uma vez mais a gente vai lembrar que isso a gente já viu no capítulo 1 e ele está repetindo essa expressão, ou seja, eu sou o primeiro e o último. E mostra também o seu sofrimento, que morreu, mas também fala da esperança. Morreu, mas tornou a viver. Então, Jesus está falando para uma igreja que estava vivendo em uma sociedade que era uma sociedade que adorava o imperador, que honrava o imperador, uma sociedade que declarava que a honra do imperador era o mais importante, mas Jesus está falando aqui: eu sou o primeiro e eu sou o último, né? E Jesus está falando: e eu venci a morte, né? Quando ele fala, voltei a viver, né? Aquele que voltou a viver. Mas Jesus também fala que conhecia a realidade da igreja. E é muito legal que cada carta você vai encontrar essa expressão do conhecimento de Deus. É muito bom a gente perceber isso. O que significa quando fala que Deus conhece? Não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento profundo do que vive essa igreja. Ou seja, é um conhecimento real do que ela estava passando. E o que o Senhor conhecia? Qual era o conhecimento profundo que ele tinha? Ele conhecia as aflições dessa igreja. E também sabia que a sua realidade era de pobreza. E talvez aqui você vai pensar: ok, Joel, mas quando fala de pobreza, que tipo de pobreza é? Pobreza material aqui, né? Não é só, é pobreza material. E por que eles tinham essa pobreza material? Porque eles, quando declaravam que Jesus era Senhor, que não era César o Senhor, o que acontecia com eles normalmente? Era muito comum que nesse momento muitos perdiam seu trabalho, muitos eram mortos, então você tinha uma quantidade grande de viúvas, você tinha pessoas que os romanos não queriam dar trabalho para ele. Por quê? Porque eles declaravam que Jesus Cristo era Senhor e não César era o Senhor. Então, essa é a condição. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala: mas você é rico, né? E talvez aqui venha como uma contradição. Como assim pode ser rico e pode ser pobre? Como pode ter essa realidade, né, de viver essa pobreza? Na verdade, quando Jesus fala de que, na verdade, essa igreja era rica, ele estava falando da firmeza e da fidelidade que tinha essa igreja. Outra coisa que Jesus fala que ele conhecia aqui, ele conhecia também a blasfêmia, né? Ou seja, tinham pessoas falando mal. E quando fala aqui de blasfêmia, é a mesma palavra que você vai encontrar, por exemplo, quando você lê o texto de Mateus, quando Jesus está falando de pessoas que falavam contra o Espírito Santo. É muito séria essa palavra. Se você olhar Mateus 12:31, você vai encontrar o mesmo texto, ok? Que sentido o mesmo texto? A mesma palavra. Essa blasfêmia que Jesus está falando é: olha, eu sei que vocês são pobres materialmente, mas vocês têm uma riqueza espiritual. E eu conheço aqueles que estão difamando vocês, que estão falando palavras de maldição contra vocês. E na verdade, eles estão vindo contra mim. Eles estão vindo contra Jesus. Era isso que Jesus está falando para essa igreja. É isso que ele está falando para essas pessoas. E falam daqueles que faziam isso e que Jesus fala que eles se dizem ser judeus. Vou mudar a cor aqui para te ajudar. Que eles se dizem ser judeus,
mas que na verdade é uma expressão forte que vai utilizar Jesus aqui. São uma sinagoga de Satanás. Então a gente precisa entender aqui um pouco esse termo, que é um pouco forte, mas que nos ajuda a compreender e entender algumas coisas. Do que Jesus está falando? Jesus está falando daqueles judeus que se aliavam ao poder, do momento romano para ir contra os cristãos. Por quê? De alguma forma, os judeus tinham um privilégio diante dos romanos, mas quando esse privilégio cai e eles já não podem mais ter o mesmo privilégio que eles tinham antes, eles começam a atacar e trabalhar junto com os romanos. Por exemplo, eu falei agorinha para vocês de Policarpo. Policarpo, por exemplo, ele foi levado pelos romanos, foi levado aos romanos pelos judeus. Então, imagina. E Jesus fala algo interessante. Aqueles que se dizem judeus, mas que não são. Se eles não são judeus, quem é judeu? Então a gente precisa olhar o contexto bíblico que a própria Bíblia responde para a gente. Olha o texto de Romanos capítulo 2, versículo 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Então existia um tipo de judaísmo que é aparente. E você vai entender o que o texto bíblico está falando. Nem é circuncisão a que meramente existe fisicamente. A gente está falando dos descendentes de Abraão, né? E muitas vezes os fariseus e os judeus, eles iam diante de Jesus e falavam, não, a gente é descendente de Abraão, a gente tem Abraão como nosso pai, né? E toda essa expressão que eles traziam. E Jesus muitas vezes falou, bom, dessas pedras eu posso fazer filhos de Abraão. Ou seja, esse conceito que o fato de ser descendente de Abraão é garantia, né, de ser povo de Deus, não é verdade, à luz da própria Bíblia e da própria palavra de Deus. Então ele diz, circuncisão aqui é meramente exterior, ou seja, só de aparência. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, quem são judeus verdadeiros? Judeus verdadeiros não é quem nasce em Israel. Judeu verdadeiro, usando a figura aqui, são aqueles que nasceram interiormente, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram circuncidados aonde? No coração. De que Jesus está falando? Aqueles que nasceram de novo. Aqui está falando do novo nascimento em Jesus Cristo. Ou seja, se não nascer de novo, pode ser judeu, pode ter toda a linhagem de Abraão, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não é nova criação. É isso que Jesus está falando, é isso que Paulo aqui está afirmando nesse texto, e é por isso que Jesus fala àquela igreja, olha, eu sei que tem aqueles que se aproveitam do judaísmo, falam em nome do judaísmo, e eles não se reúnem para ler a Torá ou para falar da palavra de Deus, eles se reúnem para perseguir vocês. E eles estão sendo o quê? Eles estão sendo instrumento do diabo para perseguir vocês. Por isso que Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Essa igreja não vai ter uma advertência no sentido de uma correção, uma repreensão, mas tem um alerta para essa igreja. Observe o versículo 10, que é interessante. E a gente vai ver o versículo 10 em duas partes, mas queria te chamar a atenção para o versículo 10, quando ele fala dessa maneira. Não tenha medo, né, do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então, algumas coisas. Lembra que Jesus fala, eu sei o que vocês estão passando, eu sei as perseguições que vocês estão sofrendo, e eu sei o que vem à frente de vocês, ou que está diante de vocês para sofrer. Ou seja, Jesus está alertando essa igreja que ele estava em controle, ele sabia o que ia acontecer. Mas observe que Jesus fala para eles, não tenham medo. Né? Algumas versões trazem a expressão não temas.
não tenham medo. Não tenha medo. Por quê? Porque vocês vão sofrer. E é interessante que quando o texto fala que vocês vão sofrer, não significa que Jesus está feliz porque a igreja vai sofrer, mas Jesus está antecipando e preparando eles para o sofrimento que ia vir. E às vezes o evangelho da prosperidade, essa coisa que a gente escuta muito de sempre ser abençoado, sempre triunfo, sempre vitória, parece que não vai acontecer nada de mal. E aqui Jesus está falando, vai acontecer. Né? E Jesus até explica para eles o que vai acontecer com eles. Alguns de vocês serão, o diabo, né, lançará alguns de vocês na prisão. E quem está por detrás aqui? O diabo. Quem que o diabo ia usar? A sinagoga de Satanás, que eram os judeus que estavam contra o Império Romano. E talvez nos nossos dias a gente pode olhar o que está acontecendo com irmãos nossos que estão no Irã, na China, irmãos que estão em países que hoje estão enfrentando perseguição e sofrendo. Por quê? Por declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, observe que o texto fala, alguns de vocês vão passar por isso. E aqui o texto fala que vai durar 10 dias. Tem muita discussão sobre, o que vão ser esses 10 dias? Esses 10 dias são literais? Ou o que eram esses 10 dias? Ou era um tempo que não era literal? A ideia aqui é que Jesus está falando para eles, vai vir um sofrimento, mas o sofrimento vai passar, ou seja, vocês não vão ser por toda a eternidade. Joel, significa que alguns não iam perder a vida? Não, não é isso que eu estou falando. Talvez alguns iam perder a vida, como muitos perderam a vida, né? Mas se você lembrar de Estevão, quando foi o primeiro mártir, né, do início da igreja primitiva, você vai ver que a visão que ele tem era que ele viu os céus abertos, e viu o trono de Deus, e viu a presença de Deus. Então, os homens podem matar a nossa vida, ou podem tirar a nossa vida física ou privar da liberdade, mas eles não podem nos privar da vida eterna, da liberdade que temos em Cristo Jesus. Então, Jesus está alertando eles, advertindo eles que ia passar. Mas essa igreja não tem nenhuma repreensão, mas ela tem uma promessa também, né, que está na parte B, no versículo 11. Né? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Lembra que a Esmirna, quando comecei a falar aqui no início, que Esmirna era uma cidade que era conhecida como coroa da Ásia, e Jesus está falando, a verdadeira coroa é a coroa da vida, e eu vou dar para vocês, né? Então Jesus está falando, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. É muito legal o que está nesse texto, é muito interessante a gente pensar biblicamente que está aqui. E primeiro, deixa eu só fazer uma observação quando fala seja fiel, né? Seja fiel até a morte. Aqui o texto não está falando que você ganha a sua salvação pelo esforço que você faz, mas porque você recebeu a salvação, a tua fidelidade é uma consequência, né? E quando ele fala, seja fiel até a morte, eu darei a coroa da vida, o que Jesus está falando é que ele já deu a vida para a gente, já deu a salvação, e a nossa constância na busca e vivendo na nossa fé, ou seja, está falando da continuidade da nossa fé, é algo natural da vida daqueles que nasceram de novo, né? A gente não alcança a salvação pelo que a gente faz, a gente alcançou a salvação pela graça de Deus na nossa vida. E outra vez o alerta, e aqui ele termina falando algo bem interessante, que ele fala que de modo algum sofrerá a segunda morte. E quando fala que de modo algum sofrerá a segunda morte, existem alguns textos que nos ajudam a ampliar bem essa visão e deixar claro o que está acontecendo e do que está falando Jesus, né? Jesus está falando que aquele que, e eu até escrevi isso, depois eu vou ler para vocês, mas é interessante, aquele que nasceu duas vezes, né? Ele vai morrer uma vez só, já vou explicar esse conceito, mas aquele que só nasceu uma vez vai morrer duas vezes, né?
E olha alguns textos que falam sobre vida eterna. Por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 6, fala: Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder. Ou seja, a morte espiritual, a morte eterna, não está falando da morte física, não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 14, fala: então a morte, observe, a morte e o Hades, uma outra versão talvez vai trazer a palavra inferno, ok? A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O que é o lago de fogo? É a segunda morte. Ou seja, a morte vai morrer, né? A morte vai morrer, porque a morte eterna não é para aqueles que nasceram de novo, não é para aqueles que são nova criação. Mas também fala do que aqueles que não nasceram de novo, ou seja, que só nasceram fisicamente, não nasceram espiritualmente, vão enfrentar. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem idolatria sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês, essa realidade, né, de que, e é interessante a gente pensar nisso, aqueles que nasceram duas vezes morrerão apenas uma vez. Aqueles que nasceram apenas uma vez morrerão duas vezes. Ou seja, se você nasceu de novo, você tem essa esperança, essa convicção em Cristo Jesus de que você vai experimentar, né, a vida eterna. E que bênção a gente ter essa confiança em Cristo Jesus, ter essa segurança em Cristo Jesus. Eu falei agorinha, por exemplo, para vocês de Policarpo, e Policarpo foi bem interessante, porque Policarpo, ele foi acusado, então o governador falou assim: olha, eu vou jogar você para as feras. Ele falou: não tem problema, Jesus é meu Senhor. Você não tem medo das feras? Então vou queimar você vivo. Ele falou: você pode me queimar com fogo que vai durar 1 hora, talvez, né? Mas você vai conhecer o fogo que nunca se apaga, o fogo eterno. Então esse era Policarpo, um homem de fé, de confiança em Deus, de segurança em Deus, e que definiu sua fé. E ele, o governador fala: por que você não confessa que César é Senhor e se livra disso e você vai estar bem? Rejeita Jesus. Ele falou: não, Jesus nunca me fez nada. Jesus, 86 anos que eu sirvo ele, nunca tive nenhum problema com ele, e não vai ser agora que eu vou negar. Então ele diz: como posso blasfemar contra meu rei e meu salvador, né? Agora, depois a gente dar essa recapitulada e pensar um pouquinho na igreja de Esmirna, eu queria ir um pouquinho agora com vocês e olhar algumas coisas interessantes que a gente vai encontrar numa outra igreja, que é a igreja de Pérgamo, ok? Então, Pérgamo é essa igreja que a gente vai ver um pouquinho hoje. E aqui, essa igreja tem algumas coisas bem interessantes nessa carta, ok? Então, quero te animar a seguir aqui comigo um pouquinho mais. Pérgamo é interessante, porque Pérgamo foi conhecido como uma igreja boa e uma igreja má, né? Era boa por quê? Porque ela se manteve fiel, mas era uma igreja má, uma igreja que estava mal, porque foi uma igreja que ela se tornou uma igreja herética, idólatra, participavam de imoralidade sexual, ou seja, era uma igreja complicada. Mas antes de eu falar da igreja, deixa eu falar um pouco para você da cidade de Pérgamo, né? E Pérgamo, que é a atual Bérgama, que é uma cidade que está na Turquia, entre outras coisas, eles adoravam, por exemplo, a Zeus, adoravam a Atena, a Dionísio, a Asclépio, que era o deus da cura. E o que você está vendo aí é uma parte da construção de um templo que tinha um altar a um deus chamado Zeus, que era, na mitologia grega, ou seja, você já viu isso, eles reconheciam como Deus dos deuses, e construíram um altar que era algo impressionante. E
A cidade de Pérgamo, ela ficava numa posição de uma colina, um lugar alto, então chamava muito a atenção e construíram dentro desse templo um altar muito grande. Parte desse altar hoje, ele está na cidade de Berlim, foi levado para lá e tem uma réplica do templo de Pérgamo a Zeus e adoração a Zeus. Outra característica, além da adoração de Zeus, também era um lugar que existia adoração ao rei. Né? Então, no ano 126 a.C., eles construíram um templo ao imperador César, que levou o nome também de César Augusto, e nesse lugar era adoração, né, ao imperador, era um culto, literalmente era um culto. Também era um lugar em Pérgamo que estava a administração ou o lugar de onde estava o comando de Roma sobre essa cidade. Ela também tinha uma característica comercial também, mas tinha uma característica, por exemplo, que muitas pessoas iam. Deixa eu voltar aqui. Nesse templo e outros templos também, tinha um que era dedicado a Asclepto, que era o deus da cura, o deus da saúde, né? E usar uma outra palavra aqui, mas creio que saúde pode ajudar a gente a entender. E o símbolo eram serpentes, né? E as pessoas levavam os enfermos para estar aí. E se você olhar hoje no símbolo médico, ou no emblema dos médicos, tem a serpente e uma vara, que representa exatamente esse deus Asclépio, que era o deus da cura, o deus da sanação, acho que alguma coisa assim, né? Poderia colocar assim em português, né? Então, o que era esse deus da cura? Nada mais era do que um ídolo que as pessoas adoravam, assim como adoravam Atena, como adoravam a Zeus, como adorava Dionísio, que era o deus do vinho, que as pessoas se embriagavam, as pessoas tinham, e nesse templo estava cheio de serpentes também, né? Mas eles tinham outra característica, que era uma biblioteca muito grande, e essa biblioteca era interessante, era uma biblioteca que tinha mais de 200 pergaminhos, né? Por exemplo, o nome Pérgamo, né, é interessante, porque eles utilizavam os pergaminhos e depois também porque antes se utilizavam os papiros, que eram feitos de vegetal, né, do papiro vegetal, mas eles foram proibidos de importar os papiros, então eles desenvolveram uma técnica para escrever no couro, né? Então daí começar a usar os pergaminhos que eram feitos em couro. E imagina o tamanho dessa biblioteca, né? Porque ela tinha 200 mil exemplares e a gente está falando do momento que não tinha nenhum tipo de imprensa. Isso era tudo feito à mão. Impressionante, ok? A carta. Vamos pensar na carta. E é uma carta que tem muitas coisas interessantes para a gente ler e encontrar aqui. Começa com elogio, como é característica de cada igreja, e o versículo 12, Jesus fala: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver que Jesus se apresentou dessa forma no capítulo 1. Capítulo 1, só para te ajudar a recordar, foi a revelação que teve João quando Jesus se aparece diante dele, ou aparece diante dele. Então aqui no capítulo 1, no versículo 16, você vai ter essa expressão de Jesus como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele vai, então, quando escreve essa igreja de Pérgamo, quando fala essa igreja, ele volta a usar essa expressão de quem ele é, ok? Do que está falando? Está falando do poder da palavra, ok? E escrever em espanhol. Da palavra de Deus, ok? Mas também, quando fala de espada aqui, a ideia de espada era bem interessante. Ela tinha a ideia de juízo e também tinha a ideia de autoridade, ok? As duas palavras. Lembra que eu falei para vocês que aí na cidade de Pérgamo era onde estava o governo romano?
E uma das características que tinha é que o procônsul, o governador, ele tinha um poder que era conhecido como o poder de vida e morte, ok? Ou seja, a espada dele representava que ele tinha poder de vida e morte. E agora Jesus está falando para essa igreja, para esses irmãos, que ele é quem tem a verdadeira palavra de vida e morte, ok? Sei onde você vive. E outra vez, lembra que a gente falou que Jesus, você vai ver várias vezes essa expressão, eu conheço, eu sei, e aqui ele está falando, eu sei onde você vive, eu tenho conhecimento da realidade. E onde está o trono de Satanás. E essa expressão algumas pessoas tomam como muito forte, como assim? Aí está o trono de Satanás. E já vou explicar um pouco mais isso. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Ou seja, Jesus está falando, você não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, né, ou Antipas em português, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. A primeira é para essa palavra aqui, vou mudar a cor para te ajudar. Quando fala, eu sei onde você vive, ok? E depois Jesus fala, a cidade onde Satanás habita. É a mesma palavra, ok? São as mesmas palavras, ou seja, aqui está falando de uma residência, ok? Uma residência permanente. Satanás tinha sua morada, seu domínio nesse lugar, Satanás dominava esse lugar, mas também está falando que os crentes viviam aí nessa cidade e aí nessa cidade também estava o que Jesus chama de trono de Satanás. Então, algumas informações e algumas ideias que as pessoas têm, por exemplo, do que está falando esse texto. Alguns acreditavam que se referia, por exemplo, ao trono de Zeus, né? Outros falam do poder do sistema romano que estava dominando aí. E eles, de alguma forma, eram usados por Satanás, estavam dominados por Satanás. Então Jesus fala para essa igreja, eu sei que você está vivendo isso, mas observe que essa igreja, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, permaneceu fiel. E permaneceu fiel mesmo quando um dos membros dessa igreja, Antipas, ele foi morto. E a gente não tem nada na escritura bíblica ou no texto bíblico falando de Antipas, o que aconteceu com ele, mas a gente tem pela tradição que talvez Antipas foi morto dentro de um touro de bronze aquecido, ou seja, ele foi cozinhado vivo, né, por declarar a sua fé em Jesus. E essa era uma igreja fiel, observa, era uma igreja fiel que estava no lugar onde Satanás tinha domínio, onde Satanás tinha poder, e não só tinha poder, como Jesus usa essa expressão, que tinha o trono dele aí. E apesar disso, essa era uma igreja que seguia fiel a ele, uma igreja que reconhecia a soberania. Então, é interessante porque Jesus fala aqui para essa igreja que vocês foram fiéis mesmo no momento em que Antipas, minha testemunha fiel, e essa é uma expressão que Jesus usou para ele mesmo. Jesus é chamado de testemunha fiel, né? Se você recordar e ler o texto, você vai ver que Jesus foi chamado também de testemunha fiel lá no capítulo 1, e ele utilizou esse termo para descrever Antipas. Mas o que isso tem a ver com a gente? Talvez você vai perguntar. A gente vive um mundo que está debaixo do domínio de Satanás, né? Mas ele não é o rei, não é o que domina. O domínio continua sendo e pertencendo a Deus, e a gente está muito confiante que o domínio, a soberania, o poder pertence ao Senhor, ok? É interessante, por exemplo, que essa palavra trono e poder às vezes chama muito a atenção da gente, nos deixa às vezes impressionados sobre isso, mas não se engane,
Satanás podia dominar nessa cidade, mas Jesus domina a história. Mas ele nos chama a viver como Antipas, né? E Pedro fala algo interessante. Por exemplo, Pedro, em capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 21, ele fala assim: para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Esse texto é claro do que seguir a Jesus vai ter um preço, porque observe, ele fala, olha, vocês foram chamados para quê? Né? Com um propósito. Por quê? Porque Cristo sofreu. Então você fala, mas não faz sentido. Então por que está falando que a gente foi chamado? Foi chamado para seguir os passos de Jesus. E que significa, o que significa seguir os passos de Jesus, o exemplo de Jesus? Significa que nós também vamos enfrentar o quê? Sofrimento. Não, ele tomou nosso lugar. Mas quando a gente decide seguir a Jesus, a gente vai ser perseguido. E esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Onde você falar de certas coisas, ou você tem que ser politicamente correto, porque o evangelho confronta muitas coisas, né? A Bíblia confronta muitas coisas, e quando a gente declara as verdades da Bíblia, a gente vai contra uma sociedade. Por exemplo, se hoje você fala que o padrão de Deus, o modelo de Deus é que o casamento ou o matrimônio é entre um homem e uma mulher, a sociedade está dizendo, não, isso aí é discriminação, você está discriminando, você não merece viver nessa sociedade se você pensa dessa forma. E aqui nos Estados Unidos, muitos pastores estão tendo problemas sérios porque defendem em certos estados, porque só para você entender aqui cada estado tem a sua própria lei, né? Claro, existe a lei federal, mas existe a lei dos estados. Já aconteceu, por exemplo, de ter cidades que os prefeitos ou a prefeita queria saber o que o pastor ia pregar, porque se ele pregasse contra a homossexualidade, ia ter sanções contra ele. Então imagina o mundo que a gente está vivendo, que não é muito diferente do que estava vivendo nossos irmãos, e Pedro nos anima a mantermos fiéis ao Senhor. Então vem uma repreensão, essa carta já vai ter uma repreensão, que na verdade está no versículo 14, né? E ele começa falando assim, no entanto, né, falou que era fiel, que era uma igreja ortodoxa, ok. No entanto, tenho contra você algumas coisas. O que seriam essas coisas? Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, guarde esse nome, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidades sexuais, ou imoralidade sexual, ok? De igual modo, você tem também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas, que a gente já falou, e vamos voltar a falar deles hoje. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com uma espada, ou com a espada da minha boca. Vamos voltar aqui no texto, vamos ver algumas coisas que são parte dessa repreensão de Jesus a essa igreja. A primeira coisa é que ele fala assim, olha, ok, vocês estão sendo fiéis e tudo, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. E o que Jesus tinha contra eles? Que eles seguiam, ou que tinham pessoas na igreja que seguiam a doutrina de Balaão. Essa história de Balaão você vai ver no capítulo 24 até o capítulo 31 de Números. Você vai encontrar essa história completa, vai ter algumas referências dela também em outros textos, como no Novo Testamento, como Pedro falando disso, em Judas, versículo 11, você vai encontrar. Rapidamente, só para te lembrar, Balaão é aquele profeta que a gente conhece mais ele porque a mula falou com ele, né? Mas é aquele profeta que tentou por 3 vezes maldizer o povo de Deus, e cada vez que ele tentava dar uma maldição, ele abençoava. E chegou um ponto que Balaque falou, mas não está dando certo. Ele falou, não consigo.
E por último, ele faz uma coisa, e sabe o quê? Talvez a melhor forma é você fazer com que os homens de Israel se envolvam com as mulheres moabitas e que eles tenham relações com eles e participem com elas, né, dos rituais de fertilidade a Baal. E aí você vai conseguir. Então aí entrou o pecado, entrou a imoralidade, e nesse dia essa cilada que armou Balaque, orientado por Balaão, funcionou, mas veio a repreensão de Deus para Balaão, para Balaque, para os moabitas e para aqueles que desobedeceram a Deus. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando que nessa cidade que tinha um culto aos ídolos, culto ao imperador, tinham pessoas que estavam dentro da igreja e estavam ensinando essas coisas, que não tinha nenhum problema. Você pode ser um crente, mas você pode ir para a festa dos ídolos, você pode participar, comer carne, participar das imoralidades, participar dos cultos com relações sexuais, não tem nenhum problema, pode participar disso, né? E a igreja estava permitindo que essas pessoas estivessem aí. E ele fala que os que fizeram isso levaram o povo de Deus no passado a quê? A comer alimentos sacrificados aos ídolos, que era o que acontecia em Pérgamo, né? Porque tinha comida para os ídolos, e a cometer imoralidade sexual, porque os cultos de adoração de ídolos nesse tempo eles estavam muito envolvidos também com com rituais, né, de relações sexuais ou de moralidade sexual, e eles participavam disso, e haviam líderes que estavam dentro da igreja falando, não tem nenhum problema, vocês podem participar disso, né, você tem liberdade em Cristo. Então é interessante você ver essa tensão que tinha nessa igreja. De um lado, eles eram fiéis, né, fiel até a morte por Jesus. Mas, de um outro lado, eles tinham essa abertura e eram permissivos, né? Creio que é assim. Permissivos no sentido de permitir que a idolatria estivesse dentro da igreja, né? E uma libertinagem. Então a gente precisa cuidar muito para não confundir liberdade com libertinagem. E essa igreja está vivendo. Por isso que ela vive essa tensão de ser uma igreja que tinha coisas boas pela sua fidelidade, mas era uma igreja que era má porque permitiu a falsa doutrina. E observe que Jesus fala dos nicolaítas. Lembra quando a gente falou da carta a Éfeso? Os crentes de Éfeso, eles não aceitaram os nicolaítas, eles rejeitaram eles, mas infelizmente os de Pérgamo deixaram, e eles tinham o mais seguro. Tem muitos comentários falando quem seriam os nicolaítas, mas olhando para o texto, o que fica mais claro é que eles também colocavam essas armadilhas, colocavam essas ciladas para o povo de Deus e estavam na igreja. Então Jesus fala sério com essa igreja, fala, vocês precisam se arrepender. E arrependimento aqui é muito importante, né? Quando a gente fala da palavra arrependimento aqui, arrependimento é a palavra metanoia, se a gente transliterar para o português. Metanoia é uma mudança interior, ou seja, uma mudança de dentro para fora, mudança de pensar, que vai chegar à mudança de atuar ou a maneira de agir, né? Então vocês precisam mudar, porque se vocês não fizerem alguma coisa, ou seja, se vocês não tirarem essas pessoas que estão trazendo falso ensino, mentira, eu vou ter que vir, eu vou ter que tratar com vocês, né? Eu vou tratar com eles e, claro, de alguma maneira eles vão sofrer também. Então, a quem Jesus está mandando se arrepender? A igreja.
Forte isso, né? Jesus está mandando a igreja se arrepender, está mandando a igreja mudar de atitude, mandando a igreja mudar de comportamento. Senão, ele vai tratar com a igreja, né? E às vezes a gente olha muitos textos e pensa muito a ideia de falar para as pessoas de fora, corrigir as pessoas de fora, e o Senhor está falando nesse momento para a igreja, está falando para o povo dele, está falando para a igreja cristã, precisa se arrepender. E eu creio que esse é um texto muito, muito, muito real para os nossos dias, porque eu creio que a igreja de alguma forma está deixando que muitas coisas sejam uma realidade, que é uma realidade do mundo dentro da igreja. Isso é um problema seríssimo, e a igreja precisa mudar, precisa rever seu próprio comportamento, precisa rever sua maneira de viver, precisa rever seu comportamento diante do próprio Cristo. Então, essa palavra de repreensão. E Jesus termina com uma promessa, né? E a promessa é: aquele que tem ouvidos, outra vez, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um constante, ou seja, o que Jesus quer falar cada vez que ele usa essa expressão, aquele que tem ouvidos, ouça? Está falando de atenção, ou seja, leve a sério, não leva na brincadeira, não dá para brincar de ser cristão, não dá para brincar de crente, leva a sério o que eu estou falando, é uma realidade que você está vivendo. Ao vencedor, darei um maná escondido, né? E esse maná escondido, outra vez, uma quantidade enorme de textos que pessoas tentam exemplificar o que seria. Já a gente vai falar sobre isso, ok? Também lhe darei uma pedra branca, alguns falam uma pedrinha branca, com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, essa pedra branca, ou pedrinha branca, e o maná tem muito pano para manga, as pessoas falam muitas coisas. Vamos pensar alguma coisa. O primeiro, talvez fica mais claro, a gente sabe que o maná foi o alimento que Deus deu ao povo quando estava no deserto para suprir suas necessidades, o pão do céu. E quando a gente vai olhando a revelação, lembra que tudo que está no Antigo Testamento é uma sombra do que vinha acontecer ou do que aconteceria no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ou seja, as coisas que se cumprem através da vida de Jesus. Então observe que Mateus capítulo 4, versículo 4, ele fala: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando a gente pensa em alimento, a gente já sabe que é a palavra que sai da boca de Deus. E lembra que Jesus fala que ele tinha o quê? A espada aguda de 2 fios, né? Ou de 2 gumes, por exemplo. Então, ele está falando dele. E você quer mais claro isso em João, né? Tá Juan, mas é João, né? João capítulo 6, versículo 32, fala assim: declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu pão do céu. Ou seja, está falando do maná, ok? Quando ele fala aqui do pão do céu, ele está falando do maná, ok? Não foi quem lhes deu, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão. Então, era uma figura, no Antigo Testamento era uma figura. Deixa eu só exemplificar para você. Muitas coisas, quando você olha no Antigo Testamento, ele vai apontar para coisas que vão se cumprir, vão se cumprir na vinda de Jesus, né? Seu cumprimento vai ser na vinda de Jesus, ok? No Novo Testamento. E algumas coisas apontam para a segunda vinda de Jesus, né? Quando já vem não mais como um cordeiro, né? Mas vem como rei, né? Ok? Então, muitas coisas do Antigo Testamento, você vai ter essa visão que elas se revelam aqui na primeira vinda de Jesus e outras na sua segunda vinda, ok? Ou seja, o
o Antigo Testamento vai sempre apresentar como sombras, ok? Como sombras das coisas que viriam a acontecer. Imagina, por exemplo, como posso te mostrar? Alguma coisa como uma cadeia de montanhas, ok? Mais ou menos. Você talvez vai ter uma visão assim, mas, claro, tem coisas passando nesse processo todo, ok? Então, a visão do Antigo para o Novo Testamento é isso. Então, Jesus está falando, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem é o pão que desceu do céu? É Jesus, ok? Mas, claro, disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E olha a resposta de Jesus. Então Jesus declarou, eu sou o pão. Que pão? Pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, quando fala do maná, a gente já desfruta desse maná, a gente já experimenta desse maná, que é ter Jesus, e a gente vai experimentar ele em toda a sua intensidade. Mas aí vem essa ideia da pedrinha branca que as pessoas gostam de ficar pensando, né? Observe que tem algumas informações, por exemplo, alguns acreditavam que era, por exemplo, o peitoral, que estava no peitoral do sacerdote, que tinham as pedras, então que essa pedra representa estar sempre diante do Senhor. Outros creem que era uma pedra translúcida, transparente, e aí ia ter um nome. Sabe o que é o mais importante? O mais importante é que você vai ter uma nova natureza, vai ter um novo nome e já fala da nova vida que a gente já começou a experimentar em Cristo Jesus. E creio que esse é o texto que deixa muito claro essa realidade. Portanto, se alguém está em quem? Em Cristo. É o quê? É uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nossa segurança, nossa salvação está em Cristo Jesus. Como vai ser a pedrinha, de que jeito que vai ser a pedra, é o que a gente tem, o que a Bíblia fala. Mas o que a gente sabe é que aí vai estar um novo nome. Então, essas são as duas cartas, carta a Esmirna, carta a Pérgamo. Espero que você, de alguma forma, possa aproveitar isso que a gente tem compartilhado nesses dias e aplicar um pouco na tua vida e queria muito te animar a guardar esse texto, né? Se você nasceu de novo, você é uma nova criação em Cristo Jesus, você vive uma realidade nova e Deus te deu essa oportunidade de viver essa nova vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, espero que você aproveite bastante esse devocional. Se você puder, compartilha com as pessoas. A gente tem um canal no YouTube que você pode subscrever, pode ir lá e apertar o sininho para poder participar mais com a gente, saber quando tem um vídeo novo. Esse é o nosso Ministério Latino. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira a gente volta já agora em dia com as cartas de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e a gente se vê no mais pronto possível, querendo Deus. Deus te abençoe. Um abraço.